I'm thankful for the Spirit of the Lord that we feel here in this place tonight. Eu sou grato pela presença do Espírito Santo que nós sentimos aqui nesta noite. Right now in my home state of Kentucky, Agora lá no meu estado no Kentucky, I don't know if you have seen this or eu read não about sei se você viu isto ou até olhou na internet, the prayer meeting and revival that's taking place in Asbury. que está tendo uma oração e um avivamento lá em Raspberry. What's amazing about this E o que é incrível sobre isso, is that about 150 years earlier, que mais ou menos uns 150 anos atrás, there was Methodist people that gathered together to pray, ali tinha alguns irmãos metodistas que se reuniram para orar. and the Holy Ghost fell upon E o them, Espírito Santo caiu sobre eles. and they began to shake, E eles começaram a chacoalhar. and they began to quake, E eles começaram a cantar. and then about 100 years before that, E mais ou menos uns 100 anos ainda antes disso, on a small mountain ridge, lá num pequeno lugar, people began to gather and pray, as pessoas começaram a se reunir e a orar. and a great revival took E place there. grande avivamento aconteceu naquele lugar. There was accounts of people running, E foi muitas pessoas correndo, people leaping, pessoas pulando, people speaking in other pessoas tongues, falando em línguas estranhas. and that became the seed E bed isso ficou a semente for what would take place at Azusa para o que Street. aconteceu lá na rua Azusa. And from Los Angeles, E lá California, de Los Angeles, na Califórnia, to Belém, Brazil, veio para Belém, no Brasil, to right here in the capital até aqui city. na capital, em Brasília. In the last E days, nos saith últimos God. dias, diz Deus. In the last days, saith Nos God, últimos dias, diz Deus. I will pour Eu out derramarei do meu my espírito, spirit upon do meu all espírito flesh. sobre toda a carne. Hallelujah. Aleluia. And I believe we're seeing the manifestation E eu acredito que estamos vendo a manifestação of the presence of the Holy da Ghost here tonight. presença do Espírito Santo nesta noite. Peace of the Lord to everyone this evening. Paz do Senhor a todos que estão aqui nesta noite. I give honor to Pastor Xavier Dou honra ao pastor Xavier, and his wife, a sua esposa, Pastor Dennis, pastor Denis, Sister Carly, a irmã Carla, my wonderful friends, meus amigos, all of these workers here at the UMADEB. todas essas pessoas que estão trabalhando aqui na UMADEB. It's tremendous to see what God has done here É tremendo ver o que Deus tem feito aqui over the last 40 nos years. últimos 40 anos. And I don't believe that God is finished working E eu não yet. acredito que Deus já acabou com vocês, não. You remember whenever Joshua and Caleb entered into the promised land? Lembra quando Josué e Caleb entraram na terra prometida? It had been 40 years since Caleb had seen that mountain in Tinham his se eyes. passado 40 anos quando Caleb avistou aquela montanha. But whenever Caleb went back to the promised Mas land quando Caleb voltou à terra prometida and he looked at that mountain, e ele olhou para aquela montanha, he said, I'm not as young as I used to ele be, disse: eu não sou mais jovem como eu era but the antes, Spirit of the Lord is mas still o alive. Espírito do Senhor ainda está vivo em mim. Give me this Me dá a mountain. montanha. I believe the Lord has great mountains for Eu acredito que UMADEB Deus tenha grandes montanhas para uma in Deb, the days ahead. para os dias que virão. Grab your Bibles tonight. Você que está com a sua Bíblia nesta noite, You may be seated. você pode se assentar, por favor. Go to the Gospel according to St. Luke chapter 16. Abre no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. It has been about 7 months ago, Passou mais ou menos 7 meses as I was praying one night. que eu estava orando uma noite. I was preaching in a very small church. E eu estava pregando em uma igreja bem pequena. And I was staying in the back of the E pulpit. eu estava ficando no quarto, nos fundos do púlpito. And I began to talk to the Lord E eu comecei a falar com o Senhor about what to preach in this meeting. sobre o que pregar neste encontro hoje. And I had a lot of things on my mind E to tive preach. muitas coisas na minha cabeça para pregar nesta noite. But the Lord brought me back. Mas o Senhor me trouxe de volta. And He brought me to this text. E Ele me trouxe para este texto. And I want to pray tonight E eu quero orar nesta noite that I can be a voice for que eu God seja uma voz de Deus and a voice for holiness. e uma voz de santidade, Because we're running out of time. porque nós estamos quase acabando o tempo. Tonight from the Gospel of Luke, Nesta noite do Evangelho de Lucas, chapter number 16. no capítulo de número 16, Look at verse number 19. olha o versículo de número 19.
there was a certain rich man, E havia um certo homem rico, which was clothed in purple and fine linen, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, and fared sumptuously every day. e alegrando-se diariamente no seu luxo. And there was a certain beggar named E havia Lazarus, certo mendigo chamado Lázaro, which laid at his gate full of sores, que foi colocado no seu portão cheio de feridas, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's e table. desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Moreover, the dogs came and licked his sores. Além disso, os cães vinham lamber as suas feridas. And the beggar died E aconteceu que o mendigo morreu and was carried by the angels e into foi Abraham's levado bosom. pelos anjos para o seio de Abraão. The rich man also died and was buried. E o homem rico também morreu e foi sepultado. And in hell, E no inferno, and in hell, he lifted up his eyes, ele ergueu os olhos, being in torment, estando em tormentos, and seeth Abraham afar off, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu and seio, Lazarus in his bosom. e Lázaro no seu seio. And he cried and said, E ele gritando disse: Father Abraham, have Pai mercy on Abraão, me. tem misericórdia de Send mim, Lazarus, e envia Lázaro, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha For língua, I am tormented in this porque eu flame. estou atormentado nestas chamas. But Abraham said, Son, Mas Abraão disse: Filho, remember that thou in thy lifetime lembre-te da tua vida que recebeste teus bens, receive thy good things, recebeste teus bens, and likewise Lazarus evil e things. Lázaro de igual modo as coisas ruins. But now he is comforted, Mas agora ele é confortado, and thou art e tormented. tu atormentado. And beside all this, E além destas coisas, between us and you there is a great gulf fixed. está posto um grande abismo entre nós e Look at vós. verse number 27. E olha o versículo de número 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, that thou wouldest send him to my father's que tu house. envies à casa de meu pai, For I have 5 brethren, porque eu tenho 5 irmãos, that he may testify unto them, para que eles lhe dê testemunho, lest they also come into this para place que of eles torment. não venham também para este lugar de tormento. I would like to preach tonight, if the Lord would help me, Eu quero pregar nesta noite, se Deus me ajudar, on the bad side of heaven do lado ruim dos céus and the good side of hell. e o lado bom do inferno. The bad side of heaven O lado ruim dos céus and the good side of e hell. o lado bom do inferno. We are reading a story this evening Nós estamos lendo uma história nesta noite of 2 men de 2 homens whose paths have crossed several que times. os seus passos se cruzaram muitas vezes. These men were both men, Estes homens eram 2 homens, but came from 2 different walks of life. mas veio de 2 linhagens diferentes de But vida. at the end of the days, Mas no final dos dias, and whenever time had expired for both e of them, quando o tempo acabou para os 2, the rich man would look up o homem rico iria olhar para cima, and he would see that man who sat at his e gate. ele viria aquele homem que sentava no seu portão. The rich man would look O homem rico olhava from the bad side of heaven lá do lado ruim do inferno, while he was in hell. mas ele estava no inferno. Lazarus Lázaro, would look from heaven above ele olharia do céu para and baixo, enjoying the presence e of lá God na so presença de much. Deus ele se alegraria, He realized e then ele perceberia então that the only good side of hell que o único lado bom do inferno is the view from heaven. é a vista do céu. I want to preach to us this E evening eu quero pregar para você nesta noite that there is a heaven above que há um céu acima de and nós there is a hell e beneath. tem um inferno abaixo do teu pé. And at the end of your E no days, final dos teus dias, you will go to heaven ou você vai para o céu, or you will go ou to você hell. vai para o inferno. The question has been asked by many A religions. pergunta foi perguntada por muitos religiosos: What happens after this o life? que acontece depois dessa vida? Is there a hereafter? Será que tem um depois, um além? Some people believe that the hereafter Algumas pessoas acreditam que o além is just simply being in existence. é apenas inexistência. You no longer breathe. Você não vai mais respirar. That's the end of all É things. como que acaba a vida. Some people believe that Algumas everybody outras that pessoas dies acreditam que quando uma pessoa morre, is going straight to heaven. ela vai direto para o céu. Then there's others that believe E há outras pessoas que acreditam that somehow that the body que de alguma forma o corpo can reincarnate consegue se reencarnar and enter in an existence of an e animal. entrar na existência
descendência de um or animal another person. ou de outra pessoa. But it does not matter what other religions Mas não say. importa o que os religiosos It pensam, only matters what this book só importa o says. que a Bíblia nos diz. In this book that I E esta é a read, palavra que nós there's lemos. only two choices. Só tem duas escolhas. There is heaven with Existe o Lazarus, céu que Lázaro or está, there is hell with the ou rich existe man. o rico onde está o inferno. This passage of scripture, Essa passagem da Bíblia, some have believed it to simply be a parable algumas pessoas acreditam que era uma or parábola, to be something fictitious. que era alguma coisa fictícia. Out of the 38 parables that Mas Jesus das spoke, 38 parábolas que Jesus falou, every parable was left without a name. toda parábola foi deixada sem um nome. But in this text tonight, Mas neste texto desta there noite, is a specific name that tem is um nome mentioned. em específico aqui Therefore, I mencionado. don't believe this to be Então eu não fiction. acredito que isso aqui é I ficção. believe this to be Eu factual. acredito que isso aqui é factual. And Jesus speaks E Jesus this está falando sobre isso, so that you and I para que tonight você e eu nesta noite can look back over life pode olhar de volta às nossas vidas and realize that our life is but for a moment. e entender que a nossa vida é um momento. These two men that are mentioned, Estes dois homens que são mencionados it is a aqui, nameless rich man. é um homem que tem nome mais rico. The rich man was a display of O luxury. homem rico, ele tinha muito luxo em sua vida. The Bible tells us that he was arrayed in purple. A Bíblia vai nos dizer que ele se vestia de púrpura. He was a man of wealth. Ele era um homem de muitas riquezas. Purple is the color of royalty. Púrpura é a riqueza, é a cor da realeza. Those that seen him from afar off Aqueles que viam ele à distância, would see the clothes of that via a man cor da roupa daquele and homem would say that means e royalty. dizia: aquele homem é da That means realeza, wealth. aquele homem é rico. But whenever they would come to meet E him, quando eles chegavam próximo the Bible dele, tells us he was arrayed in fine a Bíblia linen, diz que o linho dele era finíssimo, clothes that were very soft. a roupa dele era muito sofisticada. When they would touch his E clothes, quando eles tocavam a sua they would roupa, realize that what they seen eles percebiam que o que eles estavam vendo is really true. era algo verdadeiro. He is a man of wealth. Ele era realmente um homem The rico. Bible tells us as Mas a well Bíblia também vai nos dizer that he fared sumptuously, que ele vivia de modo de luxo, which means he never lacked for anything. que ele nunca teve falta de